você caminha com a luz, você aproveita, você é beneficiado, porque a luz clareia seu caminho. Mas quando você caminha contra a luz, você se cega. Nós, os motoristas, sabemos disso ao nascer do sol e ao pôr do sol. São dois tempos críticos para o motorista. Está caminhando a favor do sol, não temos nenhum problema. Mas contra o sol, a gente queria até que ele não existisse naquela hora, que tem hora que você não enxerga nada, é perigoso acidentar. Diminui a velocidade, porque está caminhando contra o sol. Assim são cada um de nós que caminha contra a palavra. E principalmente contra o que Deus está fazendo no nosso tempo. A igreja tem que ser enganada. E Deus só pode usar o profeta e a noiva. Agora, a igreja, você sabe, são os mais próximos, porque a noiva é aquela que é a esposa, é a escolhida, e a igreja é uma boa multidão que também chega perto, mas se ela é enganada, é porque ela não creu. E tem pessoas que não creem. Nós estamos vivendo no tempo de gente, não crer no que eu prego, até não crer no que eu prego, eu acho que as pessoas têm até direito. Agora, não crer no profeta é o fim do mundo. Por quê? Não é por causa do homem, mas por causa do ministério, que já 70 anos, mais de 70 anos, ele está no mundo. E com evidência de que Deus operou através do ministério de William Branham. Tudo que foi feito, as visões que vocês acham que não cumpriram, muitas vezes são aquelas que cumpriram e não perceberam. É como a vinda do Filho do Homem, que as pessoas lutam dizendo que não veio, é que veio e eles não perceberam. É a vinda para revelar. E foi Jesus que falou. E são promessas que Jesus disse que tinha que acontecer nos últimos dias. São Lucas 17, 26 a 30, são dias idênticos aos dias de Ló, de Noé. E assim seriam os dias da vinda do Filho do Homem. Agora, Jesus era o Filho do Homem e estava falando de um tempo futuro que viria um ministério dele outra vez na terra. Que o ministério do Filho do Homem é o ministério de Jesus. Só que é o ministério de Jesus em um outro homem. Era o ministério de Deus em Ezequiel. E assim você vai vendo que é o ministério de Deus em Jesus, que era o Espírito Santo, que é o Pai no Filho. O Espírito Santo nesse último dia é o ministério de Jesus Cristo em William Branham, num profeta. E pela própria Bíblia, nós sabemos que Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos aos profetas, seus servos. Então, qualquer pessoa hoje que pensa que tem algo melhor do que o profeta e que o profeta falhou em alguma coisa e que eles estão escandalizados com o profeta e eles saíram da mensagem. Eu gosto de ver isso. A pessoa sai da mensagem é porque ela nunca nasceu na mensagem.
Por isso ela sai. É como aqueles que saem da família Brana. Nunca nasceram na família Brana. Eles entraram. Assim eles entraram na mensagem. Quem entra na mensagem pode sair a qualquer hora. Quem entra na família Brana pode sair a qualquer hora. Mas quem nasce na mensagem não tem jeito de sair. Quem nasce na família Brana não tem como sair. Então a questão está que as pessoas não nasceram na família Brana. E se elas não nasceram, elas vão ser confundidas. E são pessoas que aprenderam com a mensagem, pregaram 30, 40 anos a mensagem, e depois, porque eu deixei a mensagem? É porque nunca foi da mensagem. As pessoas estão enganando e sendo enganadas. E não são pessoas não estudadas, são pessoas formadas. São pessoas que você olha nelas e admira. Elas têm algo para entregar. Só que quando você caminha contra a luz, contra o profeta do dia, você não pode ir para frente. Você pode prosperar financeiramente, prosperar com membros na igreja. Tudo isso você vê que os pentecostais, eles rejeitaram o próprio nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. E as igrejas pentecostais é que prosperaram mais ainda. Desde quando elas rejeitaram, por volta do ministério de irmão Brana, lá em 1950, ou antes dos 50, eles rejeitaram. E já existia naquele tempo, se as pessoas pudessem acompanhar o desvelar de Deus, já existia quem batizava em nome de Jesus. E se vocês que conhecem a mensagem devem olhar na mensagem, que o batismo em nome de Jesus Cristo nunca foi dos unicistas. O batismo em nome de Jesus era dos unicistas. Irmão Brana diz, irmão Brana ainda diz entre aspas, só Jesus. Eles não batizavam em nome de Jesus Cristo. Foi por isso que irmão Brana diz que Jesus não pode ser seu próprio pai. Porque eles criam que era só Jesus. E eles tinham que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo, quem trouxe foi o profeta. Foi revelado lá em 1933. Aquilo foi claro. O profeta viu aquilo, está na Escritura. Mas passamos quase 2000 anos lendo a Bíblia, mas não vendo a revelação que está dentro da Bíblia. Li a Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não sabia o nome deste Pai, Filho e Espírito Santo. Até que teve que vir um profeta. E um profeta veio depois dos unicistas. Então, se as pessoas pudessem ver isso, a luz de Lutero, uma pequenica luz. A luz de Wesley, uma luz maior. A luz pentecostal, maior ainda, essa luz. E aí veio a luz unicista, porque luteranos, wesleyanos e pentecostais batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando veio a unicidade, então eles batizaram em nome de Jesus. Isso é todas as mensagens que eu leio do irmão Brana, eu vejo que está entre aspas, só Jesus. Porque eles batizavam só no nome de Jesus. Era a mesma coisa de não batizar. Porque você tem que usar o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus tem esses três ofícios que tem que ser cumprido na nossa vida, no nosso batismo. Por isso não se batiza em nome de William Brana. William Brana não é nome de batismo, é fé para rapto. É por isso que a HAM faz parte do nome de Deus, faz parte do nome que dá fé para rapto. Eu sei que as pessoas dizem, olha, se com Jesus não é o suficiente, então é outra Bíblia? Não.
é a revelação da Bíblia. Os trovões não faz outro capítulo da Bíblia, mas os trovões são a revelação da Bíblia, a revelação dos selos. Se você tem os selos, mas não tiver a revelação deles, você não tem os trovões. E não é a revelação dos selos só por você ter 10 livros na mão. Não, é por você ter a revelação de tudo aquilo que aconteceria ao abrir, para abrir os selos. Ou não aconteceria se não tivesse aquilo para abrir os selos. Quer dizer, se você não vê a era terminar, os selos não podem ser abertos para você. É por isso que tem um crítico hoje, não está sendo mais assembleano, batista, metodista. Crítico hoje é da própria mensagem, que saiu da mensagem. O crítico é aquele que saiu da mensagem, porque ele nunca nasceu na mensagem. Então, ele saiu. Aí ele critica de tudo isso. Talvez vocês estão inocentes, não sabem de muita coisa, mas tem uns que é esperto, vive na internet, então eles ficam sabendo das coisas. E a gente precisa voltar lá nos primeiros passos, porque esses homens não entenderam nem os primeiros passos, nem o rudimento da doutrina de Cristo, que foi restaurada por Elias. Esse povo que saiu da mensagem não crê que irmão Branham é Elias também. Então eles já passaram por sobre tudo. Eles estão em defesa da Bíblia. Mas nós estamos agora no cumprimento da Bíblia. Você vai defender uma letra, mas aquela letra já foi cumprida. Você defende a letra, ela já foi até encarnada. Você quer defender a vinda de Jesus como ele ainda vai vir, e ele já veio, que é a vinda dele como Filho do Homem primeiro, para nos preparar, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, para podermos ser raptados. Então esse é o ministério, todo mundo sabe, Filho do Homem é Jesus Cristo. Em quem? Você tem algum homem no mundo que você pode dizer, Filho do Homem foi Jesus Cristo, em alguém no século XX? Você não tem. As mensagens que as pessoas estudam e estudavam vão falar contra elas no dia do juízo. A Bíblia, que cada um de nós estudamos, falará contra nós no dia do juízo. Ou contra ou a favor. Se você apenas tem a letra mata. Você não sabe da revelação que vivifica. Então você precisa da revelação que traz vida para esta letra. Aí você saberia, se Jesus falou que tem os dias do Filho do Homem, era dias que Jesus estaria na terra através de um outro homem e faria coisas maiores do que Jesus fez no seu dia através do corpo de outro homem. Porque isso é claro, é evidente na Bíblia e é provado por acontecimentos verídicos na vida do irmão Branham. Não estamos falando com respeito a falhas que há em irmão Branham falar 700 não dobraram o joelho, eram 7.000. Isso daí é tão claro que isso é uma falha que qualquer homem tem, qualquer pregador tem ao citar os números de uma forma errada. Agora, a revelação, se a pessoa não viu a revelação, eu tenho que bater mais um pouco nisso. Se eles não viram a revelação da vinda, eles têm que saber que até a Bíblia, para eles, a Bíblia que eles defendem está errada. Porque a Bíblia que eles defendem, que eu defendo, está escrito que não passaria a geração que viu a figueira brotar. E todos eles são melhores do que nós, sabem mais do que nós,
que figueira brotara Israel voltando para a sua pátria. Então a figueira brotou em 48. Isso tem registro por todo lado, todo mundo sabe. Dentro de uma geração, Jesus tinha que vir. Porque senão não cumpriria a própria Bíblia. Não passa esta geração. 48 com mais 40, 88. Por isso, quando eu digo para vocês que Jesus veio em 63, ele veio antes do falado pelo irmão Brana. Irmão Brana disse por volta de 77. Mas aqui ele veio em 63. Bom, ainda não cumpriu ainda de terminar o sistema mundial. Deus não conta esse sistema mundial mais. Deus conta onde você está agora, pela revelação que você tem, que irmão Brana trouxe, que nós não estamos dentro das eras, nós estamos na santa convocação, que é após as eras. Santa convocação não é dentro de Laodiceia, é fora de Laodiceia. É só você ler a mensagem Futuro Lar do Noivo Celestial. Ah, mas eu agora não leio mais a mensagem. Exatamente pelas pessoas não ter visto o que nós vimos no ano 2000, é que elas estão saindo da mensagem. Porque elas não têm escapatória agora. Ou volta só para a Bíblia, porque ficar pregando o que pregava antes, sendo que eles dividiram os ministérios no Brasil, de um lado e de outro, dividiram o ministério no Brasil. Por uma causa, por outra causa, não importa, mas dividiram. Eles não podem dividir e pregar a mesma coisa. Então, eles têm que arrumar uma outra mensagem. Como que vai dividir um ministério e continuar pregando a mesma coisa? Não é tempo mais disso. Você pode notar que todos os que têm dividido o ministério, eles têm uma outra mensagem. Porque eles querem se pôr como salvador do dia. Que a mensagem que eles pregam é a salvação do dia. E logo a mensagem que Brana pregou já não é salvação mais. Aquilo que eles defenderam de 20 a 50 anos, para eles não é salvação mais. Eles estavam enganados. Eu pensei que isso ia acontecer só comigo, no meu tempo, no meu ministério. Mas aconteceu em Goiânia também, com quem saiu da mensagem e saiu de Goiânia também. Boas pessoas, pessoas inteligentes. Mas se eles não podem ver um profeta que veio para restaurar no próprio batismo, que eles são batizados em nome de Jesus Cristo, é um batismo que foi William Branham, um profeta, que veio e despertou isso para nós. Está na Bíblia que é em nome de Jesus Cristo, como está no tempo do irmão Branham. Foi ele quem fez isto. A coluna de fogo que veio sobre o rio Ohio, eles têm de tudo para falar contra. Esses são os críticos infernais. Porque falando das coisas que são de Deus, as coisas que Deus já fez e nem vai repetir mais. Você pensa que Deus vai repetir? A coluna de fogo sobre o rio Ohio, falando assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Deus não vai falar isso mais, já passou. Isso já passou, isso foi lá atrás. Certo? Essas coisas aconteceram lá atrás. Deus não vai fazer isso outra vez. Como Deus não vai revelar mais os selos. Se alguém prega para você que os selos ainda serão revelados, que os trovões ainda serão revelados, que o novo nome ainda será revelado, não vai ser mais. Eles são exatamente aqueles que caminham contra a luz. Estão cegos, e estando cegos e não param, nós vamos encontrá-los acidentados ministerialmente no futuro. Logo em seguida, vamos encontrá-los acidentados ministerialmente. Por quê? Estão caminhando contra a luz, quando você pode caminhar a favor da luz, a favor daquilo que Deus fez através do profeta. O batismo que foi restaurado, a ceia que nos foi restaurado com vinho e pão asmo, a posição da mulher na igreja que foi restaurada,
No tempo do irmão Branham havia sempre McPherson, presidente da cruzada, e que ela até aprendeu com o profeta a carregar a Bíblia no peito. Copia alguma coisa, mas irmão Branham tinha uma mensagem para posicionar a mulher, porque a Bíblia posiciona. Na Bíblia não tem pastora, não tem bispa, não tem mulher ministrando a palavra. Na Bíblia não tem. Na Bíblia você tem 12 apóstolos, você tem um Judas, mas não tem uma mulher naquele ministério. Você tem aqueles 12 discípulos. Mesmo você encontra 12 tribos no Velho Testamento, mas você não encontra uma tribo de mulher. Porque Deus está falando através daquele sacerdócio levítico. Ele começou a falar até chegar ao nosso tempo, que vem falando através de Melquisedeque. E as pessoas vão entender isto. Elas não entenderam nem o sacerdócio levítico. Vão entender nesse tempo de Melquisedeque. E assim está em Hebreus 7 também. Então é um período de grande confusão. E agora, quem é que está sendo confundido? A igreja. Escuta para você ver, em Laodiceia 81, sim senhor, a igreja já não é a boca de Deus, mas é sua própria boca. Por isso Deus está se voltando contra ela. Para começar, você sabe que a igreja colocou Cristo fora dela. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Cristo não está dentro de Laodiceia, Cristo está do lado de fora. A própria igreja o forçou sair lá de dentro, através dos seus credos, seus dogmas, suas tradições, forçou Cristo sair lá de dentro. E ele está do lado de fora, batendo na porta. Por isso Deus está se voltando contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Aí eles vão dizer: bom, quem está falando isso daí é William Branham. Mas isto é o real na Bíblia. Nós acabamos de ler aqui. O Espírito e a esposa dizem: vem. Agora você não pode de maneira alguma ver Deus trabalhando direto do Espírito só com a esposa. Você vê a maneira de Deus trabalhar. Deus trabalhou de Espírito a Jesus, de Jesus para a igreja. Deus trabalhou aqui no final, como o próprio irmão Branham diz na mensagem de Laodiceia 162, que é o Espírito, o profeta e a esposa, dizendo: vem. Por quê? O profeta só fala o que o Espírito fala, e a esposa fala o que o profeta fala. É a mesma coisa. Diz: mas por que não falar só o que o Espírito fala? Porque Deus não revela seu segredo a várias pessoas. Ele revela seu segredo aos profetas. E Apocalipse é um livro de mistérios que precisa-se de profeta para poder revelar o que está misterioso dentro desse livro. Por isso, graças a Deus, que nós cremos num profeta. Não idolatramos o irmão Branham. Eu tenho aqui o irmão Branham aqui, mas eu não fico beijando isso aqui, fazendo oração para isso, certo? Não. Eu não preciso fazer isso. Mas as pessoas, quando elas saem da mensagem, elas vão contra a imagem e usam a imagem deles, e é proibido. Para não fazer imagem do que está em cima no céu, nem embaixo na terra. Deus falou para Moisés. Mas eles esquecem que o mesmo Deus que falou para Moisés, para não fazer imagem do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, falou para Moisés depois: faça 2 querubins. Querubins é da onde? É imagem da onde? É imagem do céu. A soberania de Deus, ele faz o que ele quer. E Deus diz: faça 2 querubins e põe um em cada lado da arca.
e que suas asas encontram. E o povo vinha adorar a Deus debaixo das asas daqueles querubins, porque aquela arca significava a presença de Deus em Israel. Então as pessoas têm que saber que se nós tivermos algum símbolo, como a foto do irmão Brana, que de primeiro eram os assembleanos que falavam mal, agora já começa os que deixaram a mensagem a falar. Eles não podiam falar, deveriam ter temor de falar contra até uma foto do profeta. Eles deveriam ter temor. Mas quando as pessoas vão contra a luz, elas não têm temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Elas não têm temor de Deus. Aí elas lutam contra o que Deus fez, a coluna de fogo que foi provado sobre a cabeça do irmão Brana. Aquilo ali foi provado. Eles querem dizer que não foi provado como único, mas foi um ser. Você pode dizer, mas não foi o único sobrenatural, mas foi um ser sobrenatural. Você quer lutar contra um ser sobrenatural? Então, eu pensava que incrédulos, talvez, seriam aqueles que chegavam e logo iam embora. Mas incrédulos também são aqueles que ficam 30, 40 anos na igreja. E depois eles não creem. Eles se escandalizam com alguma coisa e vão embora. E aí começa a falar contra. Eles são piores do que os 70. Você não tem nem na Bíblia que os 70 ficou lá lutando contra Jesus, que Jesus mandou eles embora. Você não tem nem na Bíblia contra Judas, que ficou pregando lá contra Jesus. Ele me chamou de demônio. Ele me pôs para fora. Eu traí. Não, Judas já foi e enforcou logo, já deu descanso logo. Então você vê que esse espírito desse tempo é pior ainda. É para prejudicar muito mais ainda. E são de quem? Pessoas que têm experiência na própria mensagem, que já conheceu a mensagem, mas essa mensagem não lhes preencheu. Você me desculpa eu falar alguma coisa na vida, que tem muitas pessoas escandalizadas na vida, que a mulher não satisfaz eles arrumam um homem. Faz um homem. A mulher não tem satisfação com o marido, ela arruma uma mulher. São esses espíritos que estão trabalhando nas pessoas do lado espiritual. As pessoas estão insatisfeitas com o que elas já pregaram e elas dizem, perdi tempo, 20 anos eu perdi. Agora que é 40, 50 anos tem uns que perderam. Pensa bem, eles perderam um tempão desse daí. É ter prazer com coisas de homem. Doutrina de homem, homem com doutrina de homem. Não tenho prazer com a revelação, só de você saber, foi revelado as eras, foi revelado os selos. Precisava de um profeta. Não podia ter revelação sem um profeta. Elias virá primeiro. Eles até desapareceram com esse versículo. Não está tendo, acho que, explicação, talvez. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles estão esperando que Elias seja o Elias e o Moisés. E é tão clara a Bíblia. Elias virá primeiro. E depois tem Elias e Moisés. Capítulo 17 de Mateus. Você vai encontrar Elias e Moisés. Mas ao descer, você vai encontrar Elias primeiro. Elias virá primeiro. Teria que vir um primeiro, que é um precursor. Tinha que ter um precursor. E para melhorar ainda, esse precursor que tinha que vir, que no último dia, tinha que ser gentil. Não era para ser judeu. Esse precursor, porque a era da igreja era gentia. Você tem que entender isso. Está dentro da era gentia. Começou lá
no Pentecostes, mas com um povo gentil. Volto a falar, você lê capítulo 2 de Atos, ele é partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, tudo era nações, gentios, recebendo o Espírito Santo junto com aqueles judeus que chegaram à luz, que não caminharam contra Jesus, porque os que caminharam contra Jesus, enforcou. Os que caminharam contra Jesus, Jesus expulsou eles do ministério. Com 70 pregadores, como é que podia Jesus fazer isso? Com 70 pregadores, tinha que lamber esse pregador para ficar com ele, para ganhar mais gente. Jesus sabia que vocês só vão atrapalhar. Aí Jesus pregou uma mensagem contraditória. Quem não comer a carne do Filho do Homem, irmãos, é proibido comer carne de porco. Quanto mais de gente. E não beber meu sangue. Jesus disse, a mensagem era contraditória, entrava em choque com a lei, com o Velho Testamento. Mas Jesus falou, e Jesus não explicou. Ele fala e não explica, ele só explica para os dele. Para os dele diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então tem uns que Deus explica, outros não. Então eles não percebem isso, e eles sabem disso. Eu falando essas escrituras, eles sabem elas de cor mais do que eu, que é desse jeito, mas eles não admitem. E Jesus tinha uma mensagem contraditória. Por isso, quando você chega na revelação dos selos, Jesus era outra parte. Já não era mais da lei de Moisés, era começando a graça. Se eles pudessem saber que a revelação dos selos é para prepararmos, porque é este povo preparado pela revelação dos selos que estará introduzido no milênio. É este povo. Mas eles não percebem isto. Porque o profeta pregou, o tempo acabou, o tempo está aí, eles olham para esse tempo. Que a era curta, e a era não acabou até hoje, ela já está ficando cumprida. Então eles começam a tropeçar. E tudo isso aconteceu lá atrás, em 1963, quando isso cumpriu, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desceu em Apocalipse 10, manifestou no sétimo anjo, pisou no mar com o pé direito e na terra com o pé esquerdo. Isso era ele, o anjo forte descendo. Quando o anjo forte está ali em cima na nuvem, ele é Cristo. Agora, ele está na terra, ele é Cristo, num homem. Será que não dá para as pessoas perceber? Mas vão continuar lutando da mesma maneira. Mas Deus confunde essa igreja, que são aqueles que sempre deixam a mensagem. Aí eles ficam na igreja. Eles estão agindo como presbiterianos, como luteranos, como pentecostais. Eles estão agindo como assembleanos. Só a Bíblia. Só a Bíblia. Tudo bem, a Bíblia é tudo, mas o cumprimento da Bíblia está diante de você em carne e você não vê. Está através de uma foto mostrando o sobrenatural que não teve em nenhum outro homem e esteve ali sobre esse homem e você não percebe. As mensagens principais, a revelação das eras, a revelação dos selos. Vamos pegar o principal, o que encabeça, que é a revelação no ministério do profeta, que nenhum homem nunca trouxe desse jeito. Agora você sabe, o fulano de tal antes pregou também sobre os selos e as eras. O Beltrano, eu nem lembro o nome deles agora para falar para vocês. Que esses homens estudaram, mas a história é atrás. Eles pregaram, mas Deus não aprovou nenhum deles, porque nenhum deles foi manifestado o seu ministério mundialmente. Assim como outros também pregaram no tempo
de Lutero, mas Lutero é que foi aprovado para poder trazer a mensagem que o povo precisava naquele dia. Os outros não foram, mas tiveram boas mensagens também, mas não foram aprovados. Então esses homens que viveram antes do irmão Branham também falaram sobre isso, falaram sobre as eras, falaram sobre os selos, mas não foi aprovado por Deus, porque seus ministérios não se tornaram basicamente sobre eras, sobre selos, mundialmente. Sobre profeta, porque eles também diziam que eram profeta, que eles eram mensageiros de Laodiceia, lá atrás. Mas seus ministérios não foi para frente. O que deveria olhar, por isso tem alguns que estão preocupados comigo, porque antes de mim também tem quem pregou novo nome. Você tem na Índia quem não só prega, batiza em nome de William Branham, que a gente é contra isso. Não existe batismo para arrependimento de pecado ou para outra coisa que você queira mudar, falando o nome de William Branham. Mas vieram antes de mim, pregaram, mas não foi aprovado. Aquilo não é aprovado. Está claro na Bíblia que você recebe o batismo para arrependimento de pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o novo nome, eles pregaram. William Soto pregou. William Soto foi até batizado em nome de William Marion Branham. Ele foi batizado. Mas não tem nada a ver com o que eu prego. Mas eles querem culpar-nos que nós fazemos um plágio das mensagens deles. Eles estão falando que o irmão Branham fez plágio, copiou a mensagem desses homens lá atrás. Aí eles falam também de mim que eu copiei. Vê se algum homem desse prega o que eu prego, vê se eles transmitem a mensagem como eu tenho transmitido. É um espírito crítico falso, diabólico, que está no mundo nesse dia final. E tem que estar, porque o mundo inteiro jaz no maligno, e se o maligno está trabalhando exatamente num tempo como este. Mas Deus põe a igreja em confusão por causa do profeta e da noiva. Por que está acontecendo essa confusão? Por causa do profeta. Eles dizem, não creio mais na mensagem. Saí da mensagem. Tiveram problema com o profeta. O irmão Branham pregou isso aqui na era de Laodiceia, em 81. Ele a confundirá, isto é, confundirá a igreja por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Irmãos, depois quando nós pregamos que essa voz, a palavra de Deus, aquilo que o povo tem que ouvir, está nela, está na esposa. Porque Deus não está no irmão Branham hoje. Irmão Branham, Deus esteve nele quando ele esteve na terra. É que não dá para você notar isto. Irmão Branham partiu, Deus tem que estar na igreja. Jesus partiu, Deus foi lá e se repartiu na igreja. Em Atos capítulo 2, como línguas de fogo. Aqui, irmão Branham também partiu. Deus pegou a mensagem do William Branham e partiu sobre a igreja. Não repartiu para fazer partido. Partiu como línguas de fogo, como revelação sobre a igreja. Nós não somos enganados. A igreja está sendo enganada por nós e pelo profeta. A igreja. Isso é o que diz William Branham. Mas eles não creem mais em William Branham. Mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Creia ou não, tem que saber que isso daqui é a verdade. A voz de Deus estará nela. Sim, já está, porque diz em Apocalipse 22, 17. Já está. A voz de Deus está na noiva desde o tempo do profeta. Porque o profeta está fora de Laodiceia, a noiva está fora de Laodiceia, a revelação dos selos é fora de Laodiceia, a manifestação do Filho do Homem é fora de Laodiceia. O profeta pregou tudo isso,
Mas esse povo que está saindo da mensagem hoje, se eles tivessem saído lá no tempo que eu saí e preguei isso que eu estou pregando, isso daqui, você tem que saber que é a realidade. Por isso você agora não para nem naquela que você estava, e na que você está, você vai ficar insaciável também. Por quê? Porque você vai estar confuso com o profeta e com a noiva nesse dia, porque a voz de Deus está nela, a palavra de Deus está nela, e eu sou da noiva, você é da noiva, a voz de Deus está em nós, nós podemos nos defender, a voz, a palavra, a revelação. Eu não tenho uma coisa misteriosa em mim, que eu não posso falar para ninguém, não. Misterioso era antes de William Branham. Depois de William Branham, tudo foi revelado. A noiva, ela tem a revelação, porque ela tem a voz do Espírito. O Espírito e a noiva diz, que a esposa dizem, vem. Aí o irmão Branham diz uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no dia de Pentecostes. Porque o mundo, olha para você ver, não ouviu de Deus, como foi no tempo de Jesus, mas no tempo de Pentecostes, porque o que Jesus era, ele derramou sobre a igreja. A mesma coisa o irmão Branham está pregando aqui, deixa eu repetir. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no dia de Pentecostes. Diretamente de Deus. Essa palavra, o que o profeta pregou, as revelações dos selos, das eras, 70 semanas e assim por diante, tanta mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, os ungidos dos últimos dias, hoje tem se cumprido essa escritura, ouvi, mas agora vejo, não estou cego, estou vendo, não só ouço, mas enxergo. Amém. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi nos dias de Pentecostes. Porém, naturalmente, aquela noiva, a palavra será rejeitada. Eu prego há 20 anos, e eu sou criticado há 20 anos. Essa mensagem não é minha, é da noiva. O irmão Branham diz que João é um tipo da noiva. Então, muitas vezes faz o hino de João, eles pensam que sou eu. Não, é a noiva. É a noiva. Mas como eles cantam aí, que eles não andam com Branham, não andam com João, aí eles pensam, está andando com Osmar. Não, eu sou Osmar. Eles estão andando com João, com a noiva, com a palavra, com a revelação. Será que eu preciso esclarecer, explicar mais para você? É que eles têm que criticar. O Espírito é crítico e é possessivo. Porque falar contra o irmão Branham, contra a foto do irmão Branham, irmãos, que tem a coluna de fogo, que lá no princípio eu li uns testemunhos que o indivíduo não creu na coluna de fogo, catou a foto do irmão Branham, rasgou e jogou dentro da bacia do banheiro e deu descarga. Ele era pastor naquela igreja, diz que no outro dia estava rachado lá do banheiro até o púlpito. Se me deram um testemunho errado, eu li isso daí, certo? Agora hoje eles estão falando contra a mensagem, desacreditando. Não, filho, é tarde, nós estamos aqui para te confundir. O profeta está aqui e você não crê nele, é para te confundir. O profeta é a palavra. A mensagem que o profeta pregou está aqui e eu estou para poder repetir o que o profeta pregou. Só isso. Eu não tenho que trazer coisas novas. Só o que o profeta pregou. E aquilo que ele não pôde explicar, mas ele tinha pregado. Então eu estou de toda maneira falando o que ele já falou. Uma vez mais, deixa eu repetir esse pedacinho uma vez mais. O mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi nos dias de Pentecostes. Isso é através da igreja. Não era através só de Jesus, não era através só do irmão Branham.
é através da igreja no Pentecoste, é através do povo, da noiva desse dia final, que creu e a mensagem do irmão Brana veio para dentro de nós. Porém, naturalmente, aquela noiva palavra será rejeitada e repudiada, como também o foi na primeira era. Porque falando da primeira era, você vai encontrá-la também ali como a alfa, e exatamente aqui como a ômega, nesse dia final. Por isso o profeta Elias veio converter nossos corações, aqui, de filhos, aos pais pentecostais, porque eles eram filhos, se tornaram pais da igreja primitiva. E agora nós somos convertidos aqui de filhos aos pais, por isso fomos convertidos ao batismo em nome de Jesus Cristo. Por isso Laodiceia 38 é exatamente o que faz esse ministério. Elias vem e converte os corações dos filhos aos pais. E o 7º anjo vem e revela os mistérios dos 7 trovões, que são aqueles segredos que estão dentro dos 7 selos. E eles não podem ver isto. A igreja está confusa porque Deus está confundindo a igreja por meio do profeta e da noiva, da esposa. Porque o profeta e a esposa têm um ministério. O Espírito e a esposa dizem vem. E eu não diria a mesma coisa, porque o Espírito não pode falar direto ao pastor. Ele fala ao profeta. Sempre foi assim, porque nós ficamos 2 milênios, ficamos sem ter um profeta. Tivemos Paulo e depois ficamos sem ter profeta nas eras. E aí que o irmão Brana diz que, por isso, Lutero diz que os judeus são anticristo. A irmã Brana vem e diz, porque Lutero era um mensageiro e não profeta. Mas um profeta, como o irmão Brana, estava pregando que os judeus é de Deus. Quem fala contra o judeu está contra Deus. Porque Deus tem esse povo ainda. Você diz, bom, ele está no secreto, porque agora ele tem um povo gentil. Sim, ele deixou aquele povo para poder tomar nós como noiva, mas já está na hora final. Essa noiva já está confundindo a igreja. Esse profeta já está confundindo a igreja. E não é confundir gente lá fora, não. Confundir gente que saiu de dentro. Eles não entendem a mensagem do próprio profeta. E sai falando mal do profeta. Já não estou nem preocupado se eles falam mal de mim. Tem gente que não prega sem pôr meu nome. Tá bom demais, tá me anunciando. Eu não escuto. Alguém me fala. Mas eu nem pergunto. O que é que pregou? Quer nem saber. Eu acho que eles deveriam não querer saber o que eu estou pregando também não. Deveriam não querer saber, porque eu não quero nem saber. Deixa eles pregar. Eles têm liberdade de pregar. Não teria liberdade de falar meu nome. Não teria liberdade de falar meu nome. Para que falar meu nome? O que eu sou? Só para falar mal de mim? Mas nós estamos aqui para poder confundir vocês. Igreja. Você, igreja, que não é a noiva, a esposa. Você é aquela que poderia ter a voz de Deus em você, mas não tem. Você não é a boca de Deus. Aí Deus tem um profeta. Amém. Finalzinho de um parágrafo aqui, para nós encerrar. A sentença está decretada. 84, 85 de Laodiceia. Ela já não é a boca de Deus.
Deus ainda tem uma voz para a gente do mundo. E não é a católica. Vamos falar claro, e não é a protestante. E não é a pentecostal. E não é a igreja que saiu da mensagem. Deus ainda tem uma voz para a gente do mundo. Se você quiser ouvir Deus, Deus ainda tem uma voz. No meio de tantas vozes, um vozerio tremendo. Deus ainda tem uma voz para a gente do mundo. Assim como tem dado uma voz à noiva. Eu pararia um pouquinho, Senhor. Qual voz que você tem, que Deus deu, se não foi um profeta? A voz que Deus deu à noiva. Você fala o que o profeta fala, porque é bíblico. Não tem mistério na Bíblia que o pastor vai revelar, como os pastores estão saindo para formar um novo trabalho também, como os grandes homens do passado. E eu não quero apenas aqui intitular William Branham de homem de Deus. Não, eu não vejo ele apenas como um homem de Deus. Ou eu não creria na sua mensagem. Agora, eu creio na mensagem dele. Eu não vejo apenas como um homem de Deus, mas eu vejo como encarnação de Deus. Por quê? Porque Jesus diz, nos dias do Filho do Homem, e que é Jesus, o Filho do Homem, só que Jesus está num outro homem. Jesus está encarnado. É que eles não puderam ver. Ou você acha que foi Branham que disse, haja esquilo e houve esquilo? Foi Branham que disse, peixinho ressuscita, e ele ressuscitou. Você acha que foi o irmão Branham que disse para irmã Branham ser curada daquele tumor? Não, aquilo era Deus. Deus só usando as cordas vocais de um homem, porque Deus tem que fazer assim. Deus não vai usar cordas vocais de incrédulo. Ele vai usar as cordas vocais de um homem, de um profeta. Para mim isso é o suficiente. Assim tem dado uma voz à noiva. E essa voz eu estou fazendo você ouvir nesta hora. Esta é a voz que foi dada à noiva e eu a estou reproduzindo. Essa voz está na noiva, como já temos dito. Mensagem de William Branham. Eu não precisava da mensagem de William Branham para pregar. Qualquer pregador faz isso. Pode pregar uma mensagem, pode pegar parágrafo, versículo da Bíblia, como nós pegamos parágrafo da mensagem. Mas não tem nenhum problema deles usar só a Bíblia, mas deveria usar a Bíblia da forma correta, da forma certa. Mas não estão conseguindo com toda a sabedoria, e quem os ouve fica tão confuso quanto eles. Porque é o que o irmão Branham diz, ele, Deus, a confundirá, a igreja, a confundirá por meio do profeta e da noiva. Amém. É só isto, só para repetir o que está na própria mensagem, né? Que essas coisas faz bem. Isso é tudo para nós. É o 162, deixa eu ver se eu encontro aqui. 162, da mensagem à era de Laodiceia. Você pode pegar esta mensagem e ver Deus falando. 162. O grão de trigo que foi enterrado ali em Niceia tem voltado a ser o grão original da palavra. E sabe que aquele grão que foi enterrado era a palavra. Mas agora já voltou o grão. No tempo de Lutero era as folhinhas. No tempo de Wesley veio mais o caniço. Tempo pentecostal, a florescência e logo a casca. Mas dentro estava o grão. Dentro da casca está o grão.
Então, irmão Branham está mostrando aqui, ó, o grão de trigo que foi enterrado ali em Niceia tem voltado a ser o grão original da palavra. Louvado seja Deus para sempre. Sim, escute ao vindicado profeta de Deus que aparece na última era. Ele não tem que falar, escuta-me, não. Escute o vindicado profeta de Deus que aparecerá na última era. E você pega e fala contra esse profeta, depois que você pregou talvez milhares de mensagens a favor dele. Isso vai ser um juízo terrível sobre você e sobre aqueles que creem em você ainda. Escute ao vindicado profeta de Deus que aparece na última era. Não sou eu, é o William Branham. É o profeta que aparece na última era. Veio em Laodiceia e foi expulso. E era Cristo. Eis que estou à porta e bato. Era Cristo batendo na porta da igreja através da mensagem do profeta que começou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que as pessoas teriam que saber que a mensagem dele precursaria a sua vinda, a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo não é o arrebatamento. A vinda de Cristo era ele vir como filho do homem, e as pessoas não perceberam. Por isso eles ficam aí tropeçando, dizendo isso não cumpriu, aquilo não cumpriu. Cumpriu e vocês não viram. Cumpriu, mas não é do jeito que vocês creem. É diferente. O que ele disser será de Deus, e eu creio. Amém? Você crê? Se ele, o que ele disser será de Deus, e a noiva dirá o mesmo. O profeta vindicado para esta era, o que ele dirá será de Deus, e a noiva dirá a mesma coisa. O espírito profeta e a esposa aqui, ó. O espírito profeta e a noiva dirá a mesma coisa. Na nossa mensagem, se você tem uma mensagem que é contrária ao profeta, você não tem uma mensagem a favor da noiva. Você não é a noiva, porque o Espírito fala à noiva e a noiva escutou a mensagem através do profeta. Mesmo que você não queira, você teria que ter outro profeta, então, para você dizer que estaria ouvindo, porque Deus não fala ao pastor, Deus fala ao profeta. Agora nós podemos repetir o que Deus falou ao profeta. Amém? Amém. O que ele disser será de Deus, e a noiva dirá o mesmo. O espírito, o profeta e a noiva dirão a mesma coisa. E o que eles disserem já haverá sido dito na palavra. Obrigado, Senhor, que cada filho, cada eleito possa receber a luz da sua palavra e saber que o Senhor não fala através do homem que apenas apresenta versículos da sua palavra e não entende os versículos que já foram materializados, cumpridos aqui na terra. O Senhor não atende esse tipo de ministério, porque o Senhor fala ao profeta e a esposa fala o que o profeta fala, porque o profeta recebeu direto do Espírito e a esposa recebe direto do profeta e fala a uma voz, tem uma só voz. Não confunde quando tem muitas vozes, é as vozes da confusão. Duas pessoas, o seu profeta diz que já confunde. Agora, quantas vozes tem aí? Mas aqui nós temos na sua palavra o Espírito, o profeta e a esposa dizendo a mesma coisa. Vem para a revelação, vem para o batismo em nome de Jesus Cristo, vem para crer no Elias, que veio antes do grande e terrível dia do Senhor. Vem para receber uma mensagem para posicionar as mulheres, os homens na igreja, a ordem da igreja. Vem enquanto é tempo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.